Imagine abrir um mapa antigo, feito há mais de 500 anos, e perceber que ele descreve com precisão continentes que, supostamente, só foram descobertos séculos depois. Mais do que isso, imagine um mapa que mostra a Antártica, sem gelo. Como é possível? Como cartógrafos antigos, sem satélites, sem aviões e sem GPS, desenharam representações tão exatas do mundo? Estariam adivinhando? Copiando? Ou estariam usando conhecimento muito mais antigo do que a própria escrita? Hoje, você vai mergulhar em um dos maiores mistérios da arqueologia e da geografia antiga, os mapas impossíveis. E vai descobrir como esses registros cartográficos desafiam tudo o que nos ensinaram sobre a história da humanidade, revelando continentes perdidos, rotas impossíveis e, talvez, vestígios de uma civilização esquecida. Prepare-se, porque, a partir de agora, você nunca mais vai olhar para o mapa da mesma forma. Nossa jornada começa com um nome que, por si só, já é um enigma. Piri Reis. Ele era um almirante do Império Otomano, um navegador respeitado. E em 1513, ele produziu algo que deixaria o mundo em choque séculos depois. Um mapa mundi desenhado em pele de gazela. Esse documento, conhecido como Mapa de Piri Reis, mostra a costa ocidental da África, a costa leste da América do Sul, e menos o que mais intriga, menos uma porção detalhada do que parece ser. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Esse mapa mostra a Antártica sem gelo, com contornos geográficos que só foram confirmados com radares de penetração no solo no século XX, durante expedições militares e científicas. Como um homem do século XVI poderia saber disso? Segundo o próprio Piri Reis, ele não criou o mapa do zero. Ele afirma que copiou fragmentos de mapas muito mais antigos feitos por povos que ele mesmo não sabia identificar. Ele os chamava de mapas de época dos antigos reis, escritos em línguas mortas. Alguns estudiosos acreditam que esses documentos poderiam ter origem na Biblioteca de Alexandria, ou até mesmo em fontes muito mais antigas, perdidas no tempo. Mas o mapa de Piri Reis não é o único. Outros registros cartográficos igualmente impossíveis começaram a surgir. O mapa de Orontius Finaeus, datado de 1531, também mostra a Antártica sem gelo. Mas mais do que isso, ele indica cadeias montanhosas, rios internos e uma topografia detalhada da região. Menos algo que só foi conhecido oficialmente com tecnologia moderna em meados do século XX. Outro exemplo é o mapa de Boache, de 1737. Esse mapa apresenta um contorno quase preciso da Antártica, mas com algo ainda mais curioso. Ele mostra o continente dividido em duas grandes massas de terra, separadas por um mar central, exatamente como as imagens de satélite revelariam muito tempo depois. E aí surge uma dúvida inevitável. Como todos esses mapas mostram a Antártica como se fosse conhecida antes da era do gelo atual, a resposta mais aceita entre os estudiosos alternativos é tão fascinante quanto perturbadora. Eles estão copiando mapas de uma civilização anterior à última era glacial, ou seja, de mais de 12.000 anos atrás. Se isso for verdade, então esses registros seriam fragmentos sobreviventes de um conhecimento ancestral, talvez legado de civilizações que existiram antes do que chamamos de história. Talvez Atlântida, ou Lemúria, ou algum outro nome que se perdeu com o tempo, afundado junto com seus impérios. E não para por aí. Alguns desses mapas antigos mostram ilhas que não existem mais, passagens entre oceanos que hoje estão submersas, e continentes inteiros que simplesmente desapareceram. Entre eles, está o famigerado mapa de Zena 38, que apresenta uma Groenlândia livre de gelo e detalha ilhas que não constam em nenhum mapa moderno. O mais bizarro, algumas dessas ilhas foram detectadas por sonar submarino, submersas hoje a centenas de metros. Isso tudo nos leva a um ponto de ruptura. Se esses mapas são reais e se retratam com precisão o mundo como ele era há mais de 10.000 anos, quem os desenhou originalmente? Cartógrafos antigos? Povos que viviam antes da era glacial? Ou visitantes de fora? Sim. Algumas teorias mais ousadas sugerem que os mapas impossíveis são vestígios de um contato com inteligências muito mais avançadas, sejam civilizações humanas esquecidas, sejam algo além disso. Mas independente da origem, o fato é, esses mapas existem, são reais e contradizem a história que conhecemos. A ciência oficial, por muito tempo, ignorou ou minimizou esses documentos. Dizia-se que eram erros, fraudes ou representações alegóricas. Mas à medida que a tecnologia de radar
e os satélites começaram a confirmar detalhes topográficos que já estavam nesses mapas antigos, a narrativa mudou. Hoje, grandes instituições como a NASA e o Oceanography Geological Survey reconhecem que há elementos nesses mapas que não podem ser explicados com base no conhecimento disponível no século XVI ou antes. E aqui vem a grande questão. Se existiu uma civilização capaz de mapear o mundo há mais de 10.000 anos, onde ela está agora? O que aconteceu com ela? Foi destruída por cataclismos? Enterrada sob o gelo? Ou, talvez, ela tenha deixado pistas em lugares onde ainda não podemos ou não queremos olhar? A Antártica continua sendo um território quase inacessível, com áreas militares restritas, tratados internacionais e pouquíssimas expedições permitidas. Por quê? Será que o que há lá confirma o que esses mapas revelam? Será que há estruturas escondidas sob o gelo? Cidades antigas? Tecnologias enterradas? Se o mapa de Piri Reis for apenas a ponta do iceberg literal e metaforicamente, então estamos diante de um dos maiores segredos da humanidade. E o mais assustador, esse segredo está desenhado, à vista de todos, há séculos. Só não queriam que você soubesse.